No vídeo de hoje eu quero falar com você que ganha menos de R$ 1 milhão por ano e eu vou te mostrar como ganhar R$ 1 milhão por ano sendo promovido no seu trabalho. Para você que não necessariamente está querendo ser promovido no trabalho, mas emprega pessoas, também pode te ajudar a avaliar quanto você deve remunerar as pessoas e como reter as pessoas. Mas especialmente para você que quer ser promovido no trabalho, eu vou te ensinar a negociar e ser mais protagonista na sua vida para conseguir ganhar mais de R$ 1 milhão por ano de remuneração. Então esse vídeo tem que ser um divisor de águas na sua vida, um divisor de águas na sua vida, porque ele vai te mostrar como ser mais protagonista e não coadjuvante na sua própria vida. Por incrível que pareça, no meu ponto de vista, o melhor lugar para você atuar não é o lugar onde tem um plano de carreira, mas é um lugar que proporciona liberdade para você construir o seu plano de carreira. E é isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Inclusive vai te responder se o melhor caminho é ser um empresário, um empreendedor, ou um empregado, ou um executivo. Nesse vídeo de hoje, todas as respostas você terá, eu lhe garanto. Então pensa comigo, ó. Você tem, teoricamente, duas escolhas na vida. Ser um empresário na sua vida produtiva ou ser um empregado. Essas opções são diferentes de ser um empreendedor. O que eu quero dizer com isso, turma? Em ambos os casos, ser um empregado ou um empresário, ambas delas vão necessitar que você seja um empreendedor. Porque a grande coisa que eu quero despertar na sua cabeça é que você precisa ser, independente das suas escolhas, um protagonista. O que é um protagonista? Você tem que sair da arquibancada e entrar em campo na sua própria vida. Você não tem que deixar as pessoas escolher e falar assim, meu Deus, você é muito bom, reconheça seu trabalho, toma aqui um prêmiozinho, toma aqui um pouco mais de dinheiro, e você fala, meu Deus, que surpresa, ganhei um pouco mais de dinheiro, que grata empresa, como a turma é generosa, me deu um dinheirinho a mais. A maior parte das pessoas está assim na sua carreira, está passivo. Você precisa ser ativo, você precisa ser protagonista. A primeira escolha que você vai ter que fazer, eu vou te dar mais ou menos 4 dicas do que você precisa fazer para conseguir ganhar R$ 1 milhão por ano, sendo, teoricamente, empregado, tá? Sendo empregado, e para você que é empresário, por que você pagaria R$ 1 milhão a mais para as pessoas? E manda esse vídeo para todo mundo da sua empresa, para a galera entender como tirar mais dos recursos que você está empregando no seu trabalho. Então, como que você vai tirar mais dos recursos que você está empregando? Eu vou te dar mais ou menos 4 formas de você fazer isso. A primeira dessas é essa decisão, esse é o marco zero. Quando você decide ser um empresário ou empregado, como eu te falei, isso é diferente de ser empreendedor, mas o que eu quero te dizer aqui é que isso aqui é o que a gente chama de trade-off, é o custo de oportunidade. Você vai ter um custo de oportunidade. Por que você vai escolher entre ser empresário ou ser empregado? Não tem como ganhar R$ 1 milhão por ano ou mais sendo empregado? Tem. O André Esteves, turma, ele foi estagiário no BTG Pactual e hoje ele é o principal acionista do banco e um dos homens mais ricos do Brasil. O Carlos Brito, CEO global da ABI, um dos maiores CEOs do mundo brasileiro, foi executivo no Banco Garantia. E através do partnership, através do seu empreendimento, através da empresa, ele conquistou o que conquistou. Quando o cara escolhe ser empresário ou empregado, qual que é o custo de oportunidade que ele está dando? O trade-off, o custo de troca aqui. É a oportunidade que ele tem na mão. Por exemplo, se você escolhe ser empresário, quando faz sentido? Faz sentido quando você entende que a oportunidade é maior do que ser empregado. Pensa que o custo de oportunidade é uma balança que ela tá pesando assim. Tá melhor ser um empresário do que ser um empregado. Ou tá melhor no seu momento, nas suas circunstâncias, ser um empregado. Tanto que, a depender da escolha que você fizer na sua avaliação desse custo de troca, vai ter gente que é empregado e ganha muito mais que empresário, como é a média do Brasil. A maior parte dos empresários do Brasil não ganham muito mais do que R$ 5 mil por mês, a maior parte, porque a oportunidade que eles empreenderam não necessariamente era melhor do que uma onde eles poderiam se empregar e empreender através dessa oportunidade. Então, quando que eu acho que vale a pena ser empresário? Quando você tem uma mentalidade, uma confiança e um projeto que tem algum diferencial competitivo, que você confia que você está num time bacana de alocar o seu tempo do zero, maior do que você ter uma empresa que tem um bom projeto, num bom time, com líderes generosos que você pode atuar do lado deles
empreender com eles e eles vão valorizar, reconhecer e investir no seu trabalho para que você, através dessa empresa, possa empreender construindo seus projetos e construir fortuna, construir remunerações maiores do que essa. Então esse é o lance, você vai negociar quanto você quer ganhar dessa empresa quando você entender isso. Então aqui você vai entender, ó, primeira coisa, a empresa que eu estou é a escolha mais importante da tua vida. Ela tá numa boa situação financeira, num bom time de mercado, o seu produto, o mercado que ela está atuando é bacana, os líderes são muito bons, inteligentes e generosos. Essa é a decisão mais importante que você vai fazer uma vez que você pesar a balança para o lado de ser empregado. Caso isso não ocorra, você vai ter duas opções, que é perseguir uma nova empresa que proporcione isso ou ser empresário. A depender da oportunidade de trabalho que você tem, vai ser melhor vender cachorro-quente na esquina do que a depender do emprego que você está escolhendo. Tem muita gente vendendo bala no sinal, que é empresário, que ganha mais do que muito emprego no Brasil. A sua oportunidade vai até melhor pro cara. Do ponto de vista de financeiro de curto prazo, tem todas as outras coisas que você tem que botar na balança. Por quê? Porque riqueza se constrói no longo prazo. Então você tem que avaliar esse contexto. Então não há dúvida de que o cara que está vendendo bala no sinal, ele não está num bom contexto para construir riqueza nos próximos 10 anos. No curto prazo, sim. Mas a gente sempre tem que olhar o trade-off no longo prazo. Se os elementos fundamentais da empresa que eu quero construir me mostram que ela pode ser pior no curto prazo, seja negativa no curto prazo, mas ela tem chances melhores de inverter no longo prazo, eu posso seguir esse caminho. A mesma coisa ser empregado. Vai ter muito empregado na Faria Lima que ganha menos de pessoas que vendem cachorro-quente na esquina. Mas no longo prazo, a chance dela ganhar mais é melhor, a depender das premissas do ambiente que ela escolheu e se ela, uma vez feito isso, decidir empreender. Então, qual que é a outra decisão importante? Você vai fazer essa análise de ambiente e escolher um período de tempo relevante. Normalmente, a gente está falando aqui, ó, de uns 12 anos, que é o tempo que eu estou na V4, por exemplo, uns 4 ciclos olímpicos, 3 ciclos olímpicos, uns 6 ciclos olímpicos. Você tem que escolher um ambiente que tem as premissas que vão te proporcionar construir muita coisa a longo prazo. Porque uma vez que você escolher, porque o ambiente tem as características que eu te passei, seja a empresa que você vai fundar, que ela está num bom mercado, num bom time, você acredita que você pode sofrer todas as dores da construção daquilo do zero, uma vez que você decidiu isso, você vai dedicar os próximos 12 anos, a próxima década, as próximas 2 décadas, sem olhar para o lado. Se você escolher ser empregado numa empresa que foi fundada com essas características, e aí você vai dedicar a próxima década, as próximas 2 décadas, empreendendo neste projeto que você escolheu empreender, porque era a melhor escolha, o melhor trade-off naquele momento. Então, eu fecho isso. Cara, essa é a primeira decisão que você tem que fazer. Eu estou num lugar que é o melhor trade-off ou eu vou procurar um lugar que tem o melhor trade-off. Esse é o primeiro item no nosso checklist para ganhar 1 milhão por ano como empregado. Escolha o lugar que a balança pese a favor de ser empregado num projeto de longo prazo, 2 décadas. Esse é o trade-off que você tem que escolher. Conseguiu isso? Aí a gente vai para o segundo passo. Então, nosso primeiro passo foi o custo de oportunidade. Você escolheu estar num bom projeto de longo prazo com bons fundamentos. Segundo passo é entender a precificação base do seu trabalho, tá? Você sempre tem que se olhar como uma empresa, você S.A. O seu trabalho, ele tem uma precificação básica como qualquer serviço. Pensa que você contrata um encanador para sua casa. Você é uma empresa que tem receita e despesa, como qualquer outra empresa. Você é uma menor fração de uma empresa no ecossistema do capitalismo muitas vezes, mas muitas pessoas vão ganhar mais do que muitas empresas, né? Lembre-se que a maior parte das empresas, 96% das empresas faturam menos de R$1 milhão por ano. Ou seja, estou te mostrando como você, S.A. empregado, vai ganhar mais do que 96% dos CNPJs, tá? Porque quando você contrata um encanador, quando você contrata um borracheiro, quando você contrata qualquer um desses tipos de serviços de home service, a maior parte das empresas que te atende ganham menos do que você ganha. Mas como que você paga? Como que você escolhe pagar R$1 ou R$10 por esse serviço? Você tem que fazer esse racional, porque essa é a mesma lógica que a empresa que vai te contratar vai racionalizar. Então o seu preço não surge do nada, tá? Como que o preço surge? Vai surgir mais ou menos nessa relação aqui. Vamos dizer que existe uma demanda por esse serviço, o encanador. Então tem uma demanda, 2 demandas, 3 demandas, 10 demandas, 20 demandas, 30 demandas. Esse é um fator. O outro fator é a oferta. Quantos encanadores
tem no mercado. Tem um encanador, 2 encanadores, 3 encanadores, 10 encanadores, 20 encanadores, 30 encanadores. Essa é sempre uma relação. Se você tiver com tudo cagado na sua casa, tá? Se você está com tudo cagado nessa casa e só tem um encanador, o que vai acontecer com o preço? Eu tenho um encanador e eu tô com muito desespero, muita vontade de resolver o problema. O preço vai para a caça do chapéu. Todos os encanadores, só tem um encanador. Qualquer pessoa que ligar para esse encanador agora, só vai ter ele disponível e tá todo mundo no desespero. O preço dele tende a subir demais. Se o contrário acontecer e só você tiver a fim de contratar esse encanador e na real existem 30 encanadores, o preço desse encanador, ele tende, eu tenho muitos encanadores e eu só tenho uma pessoa demandando, o preço tende a se posicionar aqui embaixo. Então, qual que é o segredo para você ganhar muito por trabalho? Você escolher o mercado onde tenha muita demanda e baixa oferta de mão de obra, para que você se posicione nesse lado do quadrante. Se eu tenho muito pouca demanda para uma oferta muito grande, eu vou cair aqui embaixo, em preços baixos. Oferta muito barata por esse trabalho, porque eu tenho muita gente disponível para fazer esse trabalho. Então, o que faz com que você consiga ganhar muito de precificação base do seu trabalho, tá? Precificação base. Vai ser você desenvolver a graça do serviço, gente, diferente do produto, é que o serviço você consegue diferenciar o seu muito fácil. Então, se você escolhe um mercado onde tem muita demanda, vou te dar 2 exemplos. Vendedor. Quantas empresas no Brasil precisam de vendedor? Praticamente todas as 20 milhões de empresas. Agora vou te dar outra demanda oposta. Engenheiro aeroespacial. Qual que é a demanda? Tem uma empresa no Brasil, basicamente, que contrata engenheiro aeroespacial, que é a Embraer. Todas as empresas contratam vendedor. Então, a oferta, como que funciona a oferta? A oferta por vendedores, ela é média. Tem um número médio aqui de vendedores. Mas como tem muita demanda por vendedores, o meu preço tende a ser ok. Agora, a oferta de engenheiros aeroespaciais, ela pode ser até menor do que a de vendedores. Porém, a demanda é de literalmente uma empresa. Então hoje tu vai encontrar um engenheiro aeroespacial ganhando 15 mil reais, 13 mil reais. Qualquer corretor de imóveis ganha 30 mil reais, 20 mil reais. E o esforço para ser vendedor versus o esforço para ser engenheiro aeroespacial, desproporcionalmente pior para o engenheiro, que ele teve que estudar muito mais, investir muito mais na formação dele, porém ele não vai ganhar tanto de base porque ele escolheu um mercado onde só tem um demandante. Se ele escolhe um mercado onde tem muito demandante, por uma oferta equilibrada, ele consegue uma precificação para remuneração base melhor. Então o segredo é você encontrar uma carreira onde você tem uma demanda muito grande e uma oferta menor. A graça é que uma vez que você é vendedor, você pode ser um vendedor que manja de PNL. Então você consegue ser mais escasso. Você é um vendedor que manja tecnicamente do produto, você consegue ser mais escasso. Quando você é um vendedor que manja muito de inteligência emocional, de produto e de PNL, você fica ainda mais escasso. Então você consegue se posicionar aqui para a mesma demanda e o seu preço ir lá para casa do chapéu. Então, esse é o nosso trabalho base para a nossa precificação, que a gente consiga se diferenciar por uma demanda muito grande. Então, encontre um trabalho que as pessoas demandam muito por uma oferta menor, ou seja, você se diferenciar, cada vez ser um profissional mais escasso, mais diferente. E aonde deve ser o seu norte da diferenciação? O que você teria que buscar? Mais uma questão de preço, é um lance que a gente chama de willingness to pay, que é disposição a pagar. Isso é uma pergunta importante, se essa técnica, willingness to pay, é uma técnica importante de pricing. Eu não precifico com base no que custa o meu trabalho. Quanto você pagaria por aquele encanador num contexto onde você tem um grande problema, está demandando muito, a oferta é baixa e você está com um puta problema. A sua disposição a pagar, ela é gigantesca em relação ao custo do cara. O cara vai lá, mexe 10 coisinhas na sua... mexe numas coisinhas ali, em 15 minutos ele vai levar 2, 3, 4 mil reais de você. Você fala, caramba, como é que os caras levou tanto lucro dessa operação? Porque ele está operando numa disposição a pagar muito alta. Compara esse encanador com um panfleteiro. Quanto que é a disposição a pagar de uma empresa por um cara de panfletagem? Cara, mínima.
Porque o resultado do trabalho, a demanda é menor. Então você precisa buscar oportunidades que a demanda é muito maior. E a demanda é muito maior no capitalismo aonde tem ROI. Tá? Estamos aqui no ROI Hunters. Então por que as pessoas pagam tanto para vendedor, demandam tanto vendedor? Porque vendedor dá ROI objetivamente e dá resultado objetivamente. Então você precisa encontrar formas de dar ROI, dar resultado objetivamente através das suas habilidades. E aí isso vai guiar o seu empreendimento. Você vai encontrar oportunidades de gerar valor para uma empresa. O que é valor para uma empresa? Fluxo de caixa. Então se você escolhe ser vendedor, você entende os custos do produto, do seu trabalho, da mídia, de tudo que produz aquela venda, você vai entender o seu impacto no fluxo de caixa. Por que o próximo caminho mais óbvio para você é ser coordenador, gerente ou diretor comercial? Porque você vai dar mais escala para o seu trabalho de vendas. Porque você vai coordenar novos vendedores que vão conseguir vender muito mais e você vai pegar uma fração do fluxo de caixa gerado. Quando você funda uma empresa, o seu trabalho como empresário é empreender em projetos que vão gerar mais fluxo de caixa. Como líder dentro de uma empresa, independente de você ser founder, o seu trabalho é ser uma pessoa mais competente, ou seja, mais escassa na sua capacidade de gerar caixa, porque são poucas as pessoas que desenvolvem um grupo de habilidades necessárias para gerar caixa. Porque a pessoa capaz de gerar caixa, ela tem um grupo de habilidades, ela não tem uma carreira específica. Ela é um profissional muito mais ambidestro, muito mais generalista. A gente chama isso de T-shape, inclusive, que é um profissional em T. Ele manja de fluxo de caixa, do produto, da engenharia, do supply, das pessoas, dos investidores, mas ela é profunda na parte criativa, ela é profunda na parte de vendas, ela é profunda na cadeia produtiva. E aí ela vai encontrar formas de gerar caixa através dessa especialidade dela, mas equilibrando todos os outros fatores que influenciam direto ou indiretamente nessa capacidade de gerar caixa. E assim ela cria projetos dentro das empresas. Ela cria P&Ls, Profit and Loss, DRS, planilhas de geração de resultados que são diretamente relacionadas aos projetos que ela criou dentro daquela empresa, e ela angaria investimento dos acionistas, porque os acionistas que estão aportando o capital naquela empresa, eles estão demandando um retorno sobre o capital, tá? Pode chamar isso de TIR, uma taxa interna de retorno maior do que as alternativas de alocação desse capital. Então se ele aplicar no CDI mais não sei o que, vai render 20% ao ano, 16% ao ano. Se você falar para os acionistas da sua empresa que você é capaz de gerenciar um P&L próprio, RE próprio, um balanço próprio dentro da empresa, numa linha de produto, numa subsidiária, no seu grupo de vendedores, no seu grupo de marketing, no seu projeto de podcast, no seu projeto de conteúdo, no Instagram da empresa, você vai administrar o Instagram da empresa, que vai ser um P&L próprio, onde você administra a alocação do recurso, investido por esses caras que esperam no mínimo 20% a 30% ao ano de retorno, e você, através da sua administração do Instagram, através da administração do seu time de vendas, através da administração do seu produto, você vai gerar 150% de retorno para os acionistas. Você vai alocar o capital dele no time, pagar a folha, alocar em mídia, gerar receita, gerar margem, pegar a sua parte e ainda retornar o suficiente para dar 150% para o cara. Isso é você empreender dentro de uma empresa. Se você fundar uma empresa, você tem que saber a mesma coisa. Não adianta você fundar uma empresa porque você cozinha bem, você montar um restaurante. Não adianta você fundar uma empresa porque você manja de audiovisual e você vai gravar vídeo. Se você não souber administrar um P&L, gerar resultado para os acionistas, a probabilidade de você ganhar menos do que trabalhando com alguém é até maior. Porque pelo menos quando você está empregado, alguém está pensando nisso por você e dando para você uma fatia menor do resultado, porque ele precisa retribuir os acionistas e as pessoas que são capazes de administrar o capital, que são muito premiadas, né? Elas são muito premiadas para ser gestores desse recurso. Então, você precisa pegar a sua habilidade e ampliar a sua capacidade de administrar recursos para poder negociar com os investidores dessa empresa, porque se você tivesse fundado a sua empresa, você tem que negociar com outros investidores, com um banco para ele te emprestar dinheiro, ou com um investidor para pôr em troca de equity. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. O investidor às vezes é uma pessoa só, é um acionista, ou um board, ou um grupo de acionistas. É com ele que você tem que negociar para puxar investimento para o seu P&L. Para você conseguir fazer isso, você precisa desenvolver um grupo de habilidades de administrador, de investidor, de alocador de recursos. Mas, Denner, eu não sei nada sobre isso, nunca vi um P&L, nem sabia que isso existia, acabei de botar no Google aqui do lado para saber. Tudo bem, lembre-se que você está num projeto de longo prazo. Quantos anos você tem?
Daqui 10 anos, quantos anos você vai ter? Daqui 20 anos, quantos anos você vai ter? Quanto tempo você ainda tem para poder construir riqueza na sua vida? Provavelmente um bom tempo, ou um grupo dessas habilidades já pavimentadas na sua cabeça. Do contrário, você tem muito tempo para ir pavimentando elas e construindo riqueza através deste negócio. Então, você tem os dois primeiros fatores, custo de oportunidade e precificação base. Lembra que a precificação base é baseada no oferta e demanda, disposição a pagar, que é muito baseada no retorno sobre o investimento que você tem. Já pensando em retorno sobre o investimento, quando você chegar para agora negociar quanto você quer ganhar, dê total comp. Lembre-se que a gente está sempre falando de total comp, turma, que aí vai entrar no nosso terceiro aspecto. Você não precisa viver em remunerações mensais, você tem que viver um total comp, um total compensation, tá? Quanto você vai ganhar por esse trabalho. Normalmente as empresas estão falando em ciclos anuais. Então se você ganha 5 mil reais por mês, na real você ganha 60 mil reais de total comp. Lá no balanço da empresa, lá no DRE da empresa, ela tem lá uma receita de 100 milhões ano. Você é 60 mil dessa despesa. Ela não vai olhar nas frações mensais necessariamente, ou isso é uma segunda parte da derivada dessa equação. Ela sempre olha no total comp. E esse é um hack, porque se você olhar para o total comp em ciclo anual é uma forma, mas pode ser no ciclo olímpico, em 4 anos. Pode ser numa década. Eu já vi executivo aqui na Faria Lima que tem deal para ganhar 100 milhões em 10 anos. E aí ele vai desdobrando esse dinheiro de várias formas. E aí ele tem um projeto de longo prazo já pré-acordado com a empresa, que aqui a gente entra já com as propostas junto aos nossos investidores, baseado nessa premissa de como eles enxergam, porque o tempo tem várias influências em como te pagar e quanto te pagar. Exemplo, que é retainer. Então você já negociou seu salário base. O primeiro hack aqui, terceiro, é você entender o retainer bônus. Esse é um hack que você que é empresário deveria negociar, você que é executivo deveria negociar na sua remuneração, no seu total comp. O que é o retainer bônus? Quando você chega lá, tá, vamos falar num ciclo aí de 12 meses, e você fala assim, cara, nesse ano de 2025, eu tava ganhando 5K e eu queria pedir 6K. Ou você tá negociando para entrar numa empresa e eles te ofereceram 6K e você tava querendo, cara, na real, 7K. Esse era o ideal. Te coloca do lado do investidor. O investidor está sempre querendo ter ROI e reduzir risco, tá? O risco é um fator importante que aqui vai te conectar. Risco. Para você ganhar muito dinheiro do mercado, você precisa reduzir o risco e ganhar o prêmio para você. Se você proporcionar um caminho de alocação de recursos com baixo risco para o investidor, ele te premia por isso uma vez que você traz ROI. Então, quando o cara vai te fechar um deal com você, comprar o seu produto, que é o seu trabalho, ele olha assim, cara, se eu contratar o fulano ou a ciclana aqui, ou se eu aumentar o total comp da ciclana, né, mensalmente agora no D0, o que acontece? Ao invés de pagar 5, que seria minha proposta original, ela tá me pedindo 10, o que o cara pensa? Cara, se ela ficar aqui 3 meses e sair, eu já morri em 15K a mais do que eu tinha planejado, fora os 30K que foi o total, mas foi 15K acima do que eu queria originalmente. Se ela sair no 6º mês, ela ficar 6 meses me enrolando, fazendo porra nenhuma, já foi aqui 60K, 30K a mais. Risco, risco, risco. Não quero risco. Eu acredito que ela pode gerar, mas não tenho certeza, não conheço ela. As variáveis do mundo mudam. Então, como que você pode reduzir o risco, sendo que essa vai ser a primeira dúvida de quem está investindo em você, contratando seu trabalho? Retainer bônus. Então você vai falar, cara, o menor possível. Custo fixo baixo. A empresa quer custo fixo baixo e variável alto para reduzir o risco da empresa. Então você não precisa ficar pleiteando no fixo. O fixo é sobrevivência. Então você vai ganhar os mesmos 5 por mês. Os mesmos 5 por mês vão dar os mesmos 60 pau no ano. Só que você vai pedir mais 100 mil, por exemplo, de retainer bônus, que ele vai ser pago lá no 13º mês, lá no mês de janeiro de 2026, os 100 mil. Você está pedindo um prêmio em relação ao que você está aceitando aqui de desconto pelo risco. Então, ó, você poderia me pagar 60 mil a mais do original, né, que era os 5 mil a mais por mês. Você podia me pagar 60 mil a mais por mês. Porém, eu podia sair no 3º mês, eu poderia sair no 6º mês, eu poderia sair no 12º mês, no 11º mês e 29 dias, e você teria marchado em 60 mil. O que eu, como empresa, que estou propondo que a outra empresa me contrate, estou falando? Cara, eu reduzo o teu risco. Se eu ficar 12 meses, você me paga só ao final dos 12 meses aí 100 mil, tem um prêmio de risco. Mas se você me demitir, se eu for um merda, no 10º mês,
no 11º mês e 29 dias eu sair ou você achar que eu sou ruim, você não precisa me pagar o retainer, porque ele é um bônus de retenção. Se você não quiser que eu fique, se naquele dia você decidir um dia antes, eu decidi sair ou você decidir me tirar, você não me paga nada. Mas se você decidir me manter porque eu fiz um bom trabalho, ou seja, eu estou reduzindo o teu risco, você me dá um prêmio. Você me dá 70, 80, 90, aí tenta puxar o máximo baseado no valor que você estima que vai gerar, que a empresa está disposta a pagar, e você está tirando o risco da empresa. Ela vai olhar assim, cara, a pior hipótese eu demito esse cara com 11 meses e 29 dias, fora 30 dias, fora que o custo do dinheiro no tempo é diferente. Para a empresa, os 100 mil aplicado já é 10 mil, quase 20 mil reais, dependendo do ROIC da empresa, o retorno sobre o capital investido, é 50 mil, 30 mil reais que a empresa consegue gerar de valor investindo esse dinheiro nas outras oportunidades de alocação de capital. Então pegar 100 mil na frente é a mesma coisa do que a empresa te pagar 50 mil hoje, porque o dinheiro na mão dela vale 50% mais, 30% mais, às vezes 100% mais, a depender de como ela aloca esse dinheiro nas operações do negócio no tempo. Então você está fazendo uma excelente proposta para a empresa e uma excelente proposta para você. E você que é empresário, que está vendo isso, você está fazendo um excelente deal, porque você está reduzindo o risco da empresa, botando fixo lá embaixo e jogando lá para frente a tomada dessa decisão. Obviamente, tu não vai pegar um cara de 60k e necessariamente oferecer 1 milhão de bônus, de retainer bônus, porque ele não está atrelado a nenhuma situação de performance, ele é só retainer, é só para ficar. Então isso é muito fácil de fazer em qualquer empresa. Então, uma vez feito isso, a gente entrou na categoria do bônus. Só que esse é um bônus de retenção. Ou seja, ele não é o performance, que é o nosso próximo item. Bônus por performance ou comissão é a outra variável que você pode pleitear agora para compor o seu total comp. Para calcular isso, lembre-se da inversão de risco e do willingness to pay baseado no ROI. Então, o ideal é sempre você olhar para o seguinte, cara, você é um serviço, todo mundo que trabalha numa empresa presta um serviço B2B, você trabalha numa empresa que ela quer, básico das finanças, receita menos custos igual a margem. Você é um custo que precisa gerar receita acima do seu custo para abrir espaço para gerar margem. Esse é o objetivo. Você está delegando para alguém tomar a decisão de quanto quer te pagar e quanto receita ela acha que você vai gerar. Você pode se apropriar disso e você mesmo falar, cara, deixa eu fazer conta aqui. Quanto que o meu trabalho pode gerar de receita? Com tudo aquilo que eu falei para vocês lá no primeiro. Eu vou vir aqui, vou administrar esse podcast, eu vou vir aqui, vou administrar o Instagram, eu vou vir aqui, vou criar um newsletter, vou pegar aqui no Case do The News, lá do Morning Brew, eu vou criar uma newsletter dentro dessa empresa, vou cobrar baratinho de salário fixo, mais um retainer, que se eu fizer merda, se é porra nenhuma, o cara não me paga, mas se ele botar fé em mim, ele me paga, e eu vou empreender essa frente. Eu vou falar, eu vou criar uma newsletter, qualquer coisa, gente, qualquer projeto que tenha a perspectiva de gerar receita através de custos. Qual que é o custo? Cara, eu preciso de 10 mil reais de mídia, mais um estagiário aqui que vai ganhar uns 3 mil, uns 2 estagiários. Esse dinheiro aqui vai dar uns 150 mil de despesa por ano, mais o meu salário de 50 mil no ano, eu vou ter um orçamento total de 200 mil por ano. Se eu estou numa empresa que fatura 100 milhões, isso aqui é uma aposta, um MVP muito barato, muito fácil de viabilizar. Óbvio que você pode entrar sendo estagiário, depois você vai ter essa confiança para pleitear essas coisas, mas o que vai deixar confiante é, cara, o custo é muito baixo. Se você tivesse pedido aqui mais do que pedido 50 mil por mês para administrar a construção dessa newsletter, de fixo o cara não quer te pagar, porque nem conhece o resultado que você é capaz de gerar. E aqui é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade que você pode ganhar mais do que 50 mil, porque você vai falar, eu vou ganhar esses meus 4 mil fixo, vou usar esses recursos e eu quero da receita menos os custos, margem de contribuição, eu quero 30% do resultado. 70% do resultado vai ficar com a empresa. O investidor vai olhar, cara, eu vou investir 200k nessa porra, não tenho nada, 200k é irrelevante para o meu orçamento anual. Se ele bota o mínimo de confiança em você, você sabe se vender, daqui a pouco você já está na empresa e tudo mais, ele vai falar, vale essa aposta. Aí você começa a rodar essa newsletter, começa a vender propaganda para outros parceiros e fornecedores dessa empresa dentro da sua newsletter, consegue captar leads, são 10 mil, vamos dizer que você gastou 10 mil por mês, vamos dizer que você gerou 1000 leads por mês,
no final do ano tem 10 mil leads nessa newsletter, 30% estão abrindo e-mail, então são 3 mil pessoas abrindo e-mail. Dessas 3 mil, 300 clicam no link, dessas 300, 30 compram um produto da empresa. O produto da empresa é uns 10k, então você gera 300k de receita, ou seja, algo na casa de 3,6 milhões de receita no ano. Você gasta 200 mil de custo direto para gerar essa receita. Esse produto ele tem aí uns 50% de margem, você está gerando 1,5 milhões de margem. Você cobrou 30% disso daqui, você está levando uns 450 mil reais de bônus por ter feito esse projeto no primeiro ano. Porque você pediu 30% do resultado que você gerou. Para a empresa tá ótimo, porque ela levou mais de R$1 milhão de um resultado que ela não tinha, de um canal que ela não tinha, que ainda é dela. Porque todo o equity, que eu nem falei, todo o equity, esse ativo é dela. Se no segundo ano ela te encerrar o contrato com você, o ativo é dela. Então para ela é um excelente negócio, pagou barato se você conseguir construir essa parada. Agora, se você ficar ali sentado sendo o redator da newsletter, você vai ficar dependendo de alguém que administra esse recurso para preservar o teu salário base. Alguém que toma essas decisões, que pensa assim. Você vai ficar dependente da pessoa que pensa assim para manter o seu salário base. Quem dirá chegar no bônus por performance? Pô, eu vou reduzir um custo da empresa. Lembra que é custo. Então, pô, a empresa hoje paga 6% da receita em impostos. Então eu tô falando de 6 milhões em impostos numa receita de 100 milhões. Cara, eu li uma lei XYZ que eu acho que se a gente aplicar essa lei do bem, a gente consegue recuperar R$1 milhão de imposto. Sou advogado, pá, li esses negócios, sou contador, sou qualquer coisa, falo, cara, eu vou aplicar aqui, o processo parece baixo risco, se eu buscar R$1 milhão de imposto que vocês já pagaram de restituição, 10% eu posso ficar? 20% eu posso ficar? 30% eu posso ficar? Tem escritório que vai cobrar 50%, R$500 mil de um dinheiro que a empresa já pagou, que é uma restituição, e você tem a oportunidade de ganhar um bônus. Se você for o primeiro a sacar isso e trouxer essa novidade, porque uma vez que a empresa descobriu isso, ela não vai querer te pagar por algo que ela já sabe fazer, que esse conhecimento já ela já se apropriou, porque o equity é dela. Talvez no segundo ano ela vai se apropriar disso como equity, como um ativo que ela já sabe fazer, ela vai te pagar só no primeiro ano, tá tudo bem. Você vai precisar criar novos projetos dentro dessa empresa ou participar do equity, que é a quarta parada que a gente vai falar aqui. Mas aqui, na terceira, é a nossa quinta parada, né? Porque a nossa quarta é o performance-based, tá? É o bônus anual, que pode vir uma comissão objetiva ou projetos que você constrói PNLs próprios, onde você amplia a receita, reduz custo, ganha a margem. Você pode ganhar no aumento de receita, dificilmente você ganha, tá? O ideal é você ganhar na margem, sempre na margem, onde você atua mais forte no custo ou atua mais forte na receita e você ganha parte da margem, tá? Esse é o trabalho de todo negócio, todo projeto, todo empreendimento, independente do seu modelo associativo, seja como empregado ou como sócio, você tem que maximizar a geração de caixa, geração de margem, para remunerar os acionistas acima do custo do capital que eles estão pedindo, e você ganha uma parte disso como um prêmio por ser o administrador, porque tem muito mais dinheiro no mercado do que gente capaz de alocar esse dinheiro. E aí, nessa altura do campeonato, você está pensando, pô, mas o equity ficou todo com a empresa, eu criei o caminho para redução do imposto, eu criei o podcast, eu criei a newsletter, e o ativo é da empresa, eu me fudi, que injusto. Aí você tem que pensar, cara, quem investiu, quem tomou o risco dos 200k, era 200k, era pouco para a empresa, mas era 200k. 200k compra um AP, 200k no caixa da empresa, investindo nos projetos que ela já conhece, é muito retorno. É justo pra caramba que o equity seja dela. Você precisa continuar gerando valor para ela continuar alocando recursos para você ou participar do equity. Então, quando você pensa assim, cara, equity nada mais é do que eu construir ativos que vão gerar riqueza independente dos indivíduos. Então, quando você fez uma empresa, quando você criou um podcast, quando você administrou os processos de elisão fiscal e garantiu um processo de redução de imposto, aumento de margem, quando você construiu um produto, quando você administra um Instagram que antes era 0, agora é Y, você está construindo ativos, tá? Ativos que estão criando diferencial competitivo e gerando riqueza, ou seja, fluxo de caixa no longo prazo, independente de você estar lá. E isso vai se tornando um empilhamento de geradores de caixa. Então era um gerador de caixa, agora é 2 geradores de caixa, agora é 3 geradores de caixa. Isso aqui é uma
companhia de linhas de geração de caixa, uma SA, uma sociedade anônima, que somada vale muito mais do que uma linha independente, do que uma atividade independente. E aí pode vir um outro investidor, um grupo como uma outra empresa, um grupo de investidores no IPO, na bolsa, e falar, cara, eu posso pegar todas essas linhas de geração de caixa que estão empilhadas, que se eu botar elas uma do ladinho da outra no tempo, todas as gerações de caixas trazido a valor presente nos próximos 5 anos, com 30% de taxa de desconto do dinheiro nos 5 anos, eu estou antecipando esse caixa aqui que é 10, eu pago hoje 100 por ele. Porque ele é um ativo gerador de caixa, né? Aquela newsletter, aquele podcast, aquele produto, aquela tecnologia que vocês construíram e agora ela funciona. E ele antecipa muito valor, às vezes te paga 1.000, te dá um puta prêmio, porque o ativo tem um diferencial competitivo, uma barreira de entrada muito grande. Se você só ganhou só ganhou a precificação base, você não ganhou nada desse valor, você ganhou aqui, ó, uma fraçãozinha. Se você ganhou retainer, você já ganhou isso aqui. Se você ganhou performance base, às vezes você ganhou isso aqui. Mas o equity, que é a oportunidade de você capturar a maior parte do bolo, ele vem se você converte parte do teu bônus em ações do negócio para que, independente de você estar atuando diretamente naquele projeto, você esteja ganhando parte daquele projeto. Então pensa comigo que o seu bônus no ano somou 500 mil reais. Chegou lá no final do ano, somou 500 mil reais. A empresa tem que fazer um Pix de 500 mil reais para você. E você chega para a empresa e fala assim, pera. Foi o seguinte, ó, eu quero só 200k no Pix, 300k fica aí no caixa da empresa e aloca em novos projetos, nos projetos atuais, para maximizar a geração de caixa, porque eu sei que uma vez 300k dentro da empresa vai virar 3 milhões, né, para a empresa. E eu vou aliviar o fluxo de caixa da empresa para ela pagar dívida, investir em novos projetos, construir mais ativos geradores de caixa para a empresa. Só que eu não sou otário, né? Então esses meus 300k, que eu agora sou um investidor da empresa, eu quero em equity. Como eu estou aqui trabalhando e eu tenho um custo de oportunidade, porque com toda essa minha habilidade eu poderia meter o pé e ir para outra empresa, eu, senhora empresa detentora de todo o equity, eu quero converter 300 mil reais do meu bônus, que você me deve, em equity, com 30% de desconto no preço de hoje da ação, com 50% de desconto no preço de hoje da empresa. Então se a empresa vale 1.000, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, eu quero que você me venda a ação num valuation de 700 mil, valuation de 500 mil, eu quero um prêmio, porque eu estou abrindo mão de um dinheiro que eu poderia comprar uma casa que rende X, poderia comprar um carro que não rende nada, poderia abrir uma franquia da Lugano, da Cacau Show, whatever, e começar a empreender em outro projeto, mas eu estou confiando que a empresa é um investimento melhor do que aplicar na bolsa, no Bitcoin. Eu posso pegar os 300 mil e botar no Bitcoin, eu estou aportando na empresa. E ainda vou trabalhar aqui com vocês. Vou estar mais alinhado no crescimento do equity de todos os investidores, porque o equity, os detentores do controle do equity, são meia dúzia de investidores que tem, cara, 10 horas de trabalho por dia, escassez de tempo. Eles precisam que todas as outras cabeças estejam pensando na mesma coisa que eles detêm, que é o quê? O equity. Então quando você faz essa proposta, ele olha, cara, puta, o cara tá comitando, o cara tá se comprometendo, abrindo mão de comprar 300k de Bitcoin, qualquer merda, botando na empresa porque ele acredita, e aí vai vir um monte de instrumentinho, como um lock-up. Eu, que estou abrindo mão dos 300k, me comprometo legalmente a não vender as ações nos próximos 4 anos. Então eu vou 4 anos de trabalho que eu vou trabalhar aqui para ver meu equity valer mais e obviamente todos vão valer mais juntos. Então vai ser mais um aliado no grupo detentor do equity. Mais um grupo, mais um soldado alinhado para ganhar essa guerra. Pros acionistas é top. Pô, a gente deu um desconto pro cara, 300 mil, mas talvez por o trabalho do cara, a nossa ação, que ia valer 1.500, por causa do trabalho do cara alinhado, comitado, vai valer 1.800, vai valer 1.900, porque ele vai se empenhar mais, porque agora os 300 mil dele precisam virar 30 milhões, precisam virar 3 milhões, e ele quer que vale mais, e a gente tem todo o nosso equity aportado lá. Por isso que um SOP, um Stock Option Program, ele é muito usado no mundo, porque ele faz sentido. O alinhamento dos interesses das pessoas. Mesmo que a sua empresa não tenha isso claro, lembra do começo da nossa conversa, você precisa ser o protagonista. Você precisa puxar isso, trazer essas ideias, propor isso. Um outro modelo de equity é,
Cara, mas o meu sócio controlador, ele é muito bom, muito inteligente, mas ele não manja da parada de sociedade, de stock option, de partnership. Sabe o que você pode fazer? Você pode criar uma subsidiária, um spin-off, uma nova, a gente chama aí de New Venture, ou New Co., uma nova empresa, porque você criou a newsletter, não sei o quê, o podcast YZ. Você fala, cara, esse New Co., para mim continuar administrando ele, se você fizer essa proposta no primeiro ano, no segundo ano, para eu seguir administrando ele, dado que eu sou mais competente para entregar o resultado, eu tenho um forecast, um projeto, um business plan muito bem baseado, porque eu desenvolvi essas habilidades de como eu vou levar de 1,5 para 15 milhões de geração de caixa. Cara, eu quero 40% dessa NewCo. Quero 40% dela. Hoje é nada, eu mesmo que criei, não quero nada da empresa principal, é uma subsidiária, não quero nada da controladora, me dá só da NewCo. 40% a gente cria um novo CNPJ aqui, o CNPJ mãe é dono do CNPJ filho, tem 60%, eu tô te dando 60%, eu fico 40%. Se o negócio for por causa do caralho, eu me fudi junto, eu que tô abrindo mão pra ter isso aqui, mas se ele porrar, como eu espero que vai porrar, eu ganho 40% do negócio. E o cara vai ficar muito mais simples também dele executar. Amanhã, se ele quiser te comprar, tu pode fazer um contrato paralelo de acordo sócio, que se ele quiser te comprar, ele vai ter que pagar um valuation de X vezes receita, 3 vezes receita, 2 vezes receita, vocês criam uma lógica, pode pagar em dinheiro ou converter em ações da empresa principal, que a gente chama isso de roll-up, que ele junta a empresa subsidiária à empresa principal por troca de ação, um swap de ações. Que é exatamente a estrutura que eu tenho com o Fernando Miranda, que é o CEO da Stage, tem 40% da Stage, num contrato com roll-up. Até lá, todo o dividendo, 40% é dele. Quando a gente fizer o swap, eu compro a participação dele em troca das ações da V4 e a gente pode participar tudo no mesmo equity. Que tem N motivos de por qual isso aqui é muito melhor, mas você pegou a essência da coisa. Então, turma, esses são 5 passos na sua carreira que você precisa estruturar para que 1 milhão por ano seja nada do patrimônio que você vai construir através da sua carreira. Independente de você ter escolhido empreender através de um emprego, de uma associação com outros indivíduos e não fundar um único CNPJ, que pode sim ser uma opção, tem 1 milhão de conteúdo sobre isso, mas eu acho que a galera subestima o potencial de enriquecimento, de geração de valor, de acúmulo de fortuna e construção de patrimônio através de coparticipações em projetos já existentes, e empreender junto com quem já criou um CNPJ e está querendo investir em você. Eu acho que esse vídeo vai esclarecer muita coisa para a sua carreira. Se você quer uma empresa que tem essa oportunidade para você empreender junto com outros empreendedores, a V4 Company é sempre uma opção. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para as vagas, para você aplicar em algumas das centenas de vagas que a gente tem pelo Brasil, para vir atuar dentro da V4 Company, onde tudo isso é possível, né? A gente tem mais de 40 sócios no partnership da V4 Company, mais de 270 franqueados, que tem mais uns 500 sócios dentro das suas operações, e aonde a gente fez essa compra da Stage, tudo isso que eu tô falando para vocês, e vocês vão poder, uma vez atuando dentro da V4, ter acesso direto a mim para a gente juntos construir esses caminhos, porque o que eu mais quero é outros empreendedores para empreender ao meu lado e eu poder aportar mais capital, que às vezes não é nem meu, mas eu consigo acessar e administrar ele no seu projeto aqui dentro e a gente juntos construir valor, empilhar linhas de geração de caixa e construir riqueza para todos os shareholders, os stakeholders dessa grande SA, dessa grande sociedade anônima. Então, aqui na descrição do vídeo tem um link para as vagas da V4 Company e vai ser um privilégio ter você junto com a gente. No geral, comenta aqui, é sempre um privilégio saber se isso fez sentido, se abrir a sua cabeça, tanto se você é um empresário e pode criar esse programa de remuneração mais alinhados com os propósitos da companhia e os seus, alinhar melhor os seus indivíduos, comenta aqui para mim saber, é o feedback que eu sempre olho, e se você está atuando numa empresa e teve mais clareza de como gerar valor na sua carreira, também comenta aqui, é sempre importante para nós saber o que está acontecendo. Valeu, te vejo na V4.